Boa noite, meus queridos irmãos, amigos, irmãs. Que bom que vocês estão aqui. A gente vai dar continuidade, ao estudo que nós temos feito da Palavra de Deus. Eu queria convidar você a já ir abrindo a sua Bíblia, lá em Ageu, ok? Hoje a gente termina o último capítulo, capítulo 2. Chegou a hora de reconstruir. É um estudo nesse livro que tem sido muito legal. Para quem não estava aqui desde o começo, a gente está lendo desde o capítulo 1, versículo 1. E Deus entregou para aquele povo naquela época, reconstruindo o templo de Jerusalém, a cidade destruída. Deus entregou 4 mensagens através do profeta Ageu. Na primeira mensagem, na segunda, eles foram convidados a olhar para o passado, para a realidade que eles estavam vivendo. Colheitas abaixo do esperado, pragas, calamidades, dinheiro curto, porque eles estavam negligenciando a reconstrução da casa de Deus. Deus perguntou: como é que a casa de vocês está luxuosa? A minha casa está em ruínas. E eles não tinham como explicar. Mas eles ouviram a primeira mensagem de Ageu, dizendo: subam os montes, tragam madeira, reconstruam a minha casa. E eles imediatamente começaram a reconstruir. Ageu então retornou com uma outra mensagem, dizendo para ele: vocês acham que o trabalho de vocês é insignificante comparado com o templo que havia aqui no passado? Mas não fiquem assim, porque eu estou com vocês e a glória desse segundo templo vai ser maior do que a do primeiro. E assim Deus fortaleceu eles e depois convidou a olhar para o futuro. A terceira mensagem de Ageu falou de uma mudança na realidade. De agora em diante, desde o momento que vocês resolveram priorizar as minhas coisas e me obedecer, a realidade de vocês vai mudar, a bênção vai acontecer. É uma promessa para o futuro. E o futuro, para eles e para nós, quando a gente olha daqui para frente, ele é uma incógnita. É difícil de saber o que vai acontecer. É ou não é? Quando a gente olha para o passado, às vezes ele nos entrega saudade. E quem tem saudade dos seus 20 anos, 25 anos, 30 anos? Saudade de outras épocas, talvez mais agradáveis, com pessoas que já partiram. Às vezes o passado nos entrega arrependimento por coisas que fizemos ou coisas que não fizemos e gostaríamos de ter feito, fracassos e desânimo. Olhar para o passado às vezes dói. Mas o futuro também entrega incertezas e preocupações. Vocês estão preocupados com essa história de dengue? Tem mosquito na casa de vocês? Eu vi um cara no Twitter, ele matou um mosquito todo sujo de sangue. Ele falou: agora, o que eu faço? É a sorte? Eu falei: calma, eu estou matando um monte aqui. Até agora eu não peguei. Mas nós temos tantas incertezas. Se você acompanha o jornal, você deve saber que talvez venha uma crise econômica, ou mudanças climáticas, como eles dizem, ou agora a última, o Irã vai atacar Israel nas próximas 24 horas, porque até ontem era 48, hoje são 24, isso vai acontecer. Haverá guerra entre Rússia e OTAN, afinal eles se provocaram durante essa semana. Nós estamos entrando em um outro período de guerra mundial, com probabilidade de ser uma guerra atômica. Há risco de usos de bombas atômicas. E se usar, o que vai ser de nós? Que podemos nós, no meio de pares de sujeitos tão poderosos como esses que nós estamos vendo, o que nós podemos? Nós, uma pequena igreja, o mais alto entre nós é o Rodrigão, O que a gente pode, com essas questões, com esses problemas que ultrapassam o nosso poder, a nossa habilidade? O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? O que são os nossos pequenos atos de fé e obediência diante dos grandes acontecimentos e realizações dos poderosos do mundo? Na leitura de hoje, Deus revela o que vai acontecer. Por isso o tema da mensagem é antevendo o futuro. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós queremos ouvir da Tua voz nos dizendo o que será. Precisamos da Tua voz para podermos acalmar o nosso coração das ansiedades que nos tomam. Há pouco tempo nós somos assolados por uma pandemia e por todo o medo e pavor que ela causou no mundo inteiro. Até hoje estamos
catando os cacos de tudo o que aconteceu, e isso nos deixa apavorados em relação a outros acontecimentos que podem se tornar realidade. Mas a tua palavra, Deus, nos dá alento. E nós cantamos hoje sobre confiar no Senhor, em ser valentes, confiando na tua palavra. Por isso, vem falar o nosso coração, através do teu Espírito e da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Aqueles que concordam dizem amém. Amém. Então, eu queria convidar você a abrir capítulo 2. Rapaz, esse negócio não estava aqui, de repente apareceu aqui, abriu o olho, olha. Milagres são reais quando se crê, né? E olha que eu nem orei, eu fiquei em pensamento aqui, esqueci minha água lá atrás. E ela veio. Você abre a sua Bíblia em Ageu, nós vamos ler os últimos versículos desse texto, devagarzinho, para você ir acompanhando. Se a primeira mensagem de Ageu foi um chamado de Deus para que o povo refletisse, a segunda mensagem foi um chamado de Deus para o trabalho, a terceira mensagem um chamado de Deus à santidade, a quarta mensagem é uma revelação sobre o futuro, e eu quero que você preste bastante atenção. Vamos ler. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Alguns detalhes, para a gente abordar. Essa mensagem é diferente das anteriores. A primeira foi para o líder político e para o líder religioso. Foi para Josué e para Zorobabel. A segunda mensagem foi para todos, inclusive o povo. Assim também foi a terceira. Mas agora, na última mensagem, a única pessoa mencionada é o tal do Zorobabel. Só ele. Agora a mensagem para o governador, para o líder político. É claro que todo mundo ouviu essa mensagem e ela está registrada na palavra para quem quiser ler. Mas foi para ele que foi endereçada essa mensagem. Uma mensagem que já é repetida nesse livro. Porque o que nós lemos aqui, de que Deus está prestes a sacudir, não é a primeira vez que ele fala. Se você voltar alguns versículos na sua Bíblia, lá no capítulo 2, versículos 6 e 7, o que está escrito lá? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca, sacudirei todas as nações. Aí continua o versículo 7, eu não vou ler. Nós estamos acostumados a pensar em Deus como um Deus que nos sustenta, um Deus que nos preserva, um Deus que nos protege das tormentas, do terremoto. O Deus que é para nós como uma rocha firme, aonde nós podemos firmar os nossos pés. E muitas vezes nos escapa essa outra realidade. O mesmo Deus que sustenta, também é um Deus que de tempos em tempos sacode. Sacode, balança na intenção de derrubar o que precisa ser derrubado. Eu espero não estar assustando para vocês, mas foi assim que começou a mensagem para Zorobabel. E é a segunda vez que Deus diz, já fiz antes, vou fazer de novo, e não vai demorar muito. O texto diz, estou prestes a sacudir. Quando fala prestes, é porque ele vai fazer já, é iminente o que ele pretende fazer. Então vamos lá. Deus revela o que vai acontecer. Eu não sou profeta, mas estou lendo o texto dizendo o que vai acontecer no futuro. E a primeira coisa que você precisa guardar da mensagem de hoje, Deus revela que vai acontecer instabilidade global. Sacudir significa que nada vai parar em pé. Alguns de vocês tiveram oportunidade de ver cenas quase que ao vivo do terremoto lá em Taiwan. Quem viu e assistiu e se assustou? Quem viu viaduto de concreto balançando como se fosse brinquedo de plástico, pontes estaiadas balançando como se fossem de cordão. Vocês viram ou não viram? Pedras maiores que carros rolando em cima das vias. Eu vi e me assustei. Eu vi um cara no meio da piscina, parecia um maremoto a piscina dele. E ele lá dentro sem saber se sai ou se fica. Balançou, Deus sacode, instabilidade global. O terremoto está aí para nos lembrar que de tempos em tempos isso se torna realidade. Deus sacode.
E isso não é novidade. Você mesmo já percebeu vários trechos na Bíblia Deus sacudindo. Quando Deus desceu no Monte Sinai para se encontrar com seu servo Moisés e dar para ele as tábuas da lei, o que aconteceu com a montanha? Alô? O que aconteceu com a montanha? Tremeu. Ela tremia, as rochas despencavam e as pessoas que estavam escolhidas para subir e encontrar com Deus, os líderes, falaram o quê? Vou não, não vou lá não, vai você sozinho, Deus vai nos consumir. A manifestação do poder de Deus na montanha fez ela tremer. E o povo ficou com medo daquele espetáculo. Deus sacode. Há outros textos, por exemplo, quando Jesus Cristo foi crucificado e entregou o seu espírito, dizendo está consumado, o que diz a Bíblia? A terra tremeu, as rochas se partiram e até os mortos se levantaram depois que as suas sepulturas foram abertas. Deus sacode as coisas. Em outro momento, no Novo Testamento também, a igreja estava reunida, orando, pedindo ousadia, para ter coragem de continuar pregando o nome de Cristo, que tinha sido proibido de ser usado. Enquanto eles oravam, Deus sacudiu o lugar onde eles estavam, a terra tremeu. E tem mais um que vocês conhecem. Paulo e Silas, na cidade de Filipos, estavam presos em cadeias depois de terem sido açoitados. E ao invés de estarem se lamentando pela sua situação, era meia-noite, e o que eles faziam? Louvavam a Deus. De repente veio um terremoto que abalou as estruturas da prisão, e todos os presos foram libertos, porque Deus resolveu sacudir. Deus sacode as coisas de tempos em tempos. E Deus sacudiu esse povo com as calamidades e também com a mensagem do profeta. Eles estavam esperando muito, trabalhavam demais, nem tinham tempo para a obra de Deus, e tudo o que eles faziam, Deus sacudia. Deus fazia dar pouco resultado, e isso mexeu com a realidade deles. A mensagem do profeta mexeu com a realidade deles, para eles se emendarem e priorizarem a obra de Deus. E Deus ainda diz que vai sacudir céus e terra. Isso quer dizer que ele vai mexer com o mundo visível e com o mundo invisível, com o mundo espiritual e com o mundo material. Foi isso que nós lemos no versículo 1. Isaías, capítulo 3, versículo 6. Se você puder abrir lá, por favor. Isaías 13, 6. Eu vou até abrir aqui na minha para te dar o tempo exato que você precisa para conseguir chegar lá, se você tiver com a Bíblia de papel. Isaías, capítulo 13, versículo 6. Isaías fica no meio, praticamente no meio da Bíblia, facinho de achar. Isaías 13, versículo 6, que está escrito assim, palavra de Deus através do profeta: gritem de terror, pois o dia do Senhor chegou, o dia em que o Todo-Poderoso virá para destruir. Agora salta para o versículo 13. Pois sacudirei os céus, a terra se moverá de seu lugar, quando o Senhor dos Exércitos mostrar sua fúria, no dia de sua ira ardente. Tem gente que foi até coçar a cabeça. Meu Deus, mas está escrito mesmo. Na minha Bíblia mesmo eu li isso aqui. Está escrito. Isso está escrito 600 anos antes de Cristo. Eu posso te dizer, sem medo de errar, que ele sacudiu mais de uma vez desde então. E o dia do Senhor se manifesta terrível. Ele sacode. Instabilidade global. Ah, pastor, ainda bem que nós não vivemos mais nessa época do Antigo Testamento, uma época que Deus era bravo. Agora nós vivemos o Novo Testamento, que é uma época onde opera a graça e o favor. Então Deus não sacode mais. Ele parou de sacudir as coisas, tá certo, pessoal? Lucas, capítulo 21, versículo 26, palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu vou abrir junto com vocês. Lucas 21, 26. Já achei. Quem achou, fala glória a Deus. E quem não achou, pede misericórdia. Vai que eu espero, eu tenho muita misericórdia. Lucas 21, versículo 26, para quem está no tempo da misericórdia.
Jesus, suas últimas mensagens aos seus discípulos, falando sobre o que iria acontecer com o templo outrora construído por aquele povo na época de Ageu. Versículo 26 e 27, está escrito assim: haverá sinais, aliás, eu estou lendo 25. 26, as pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Mais uma vez, agora o próprio Jesus Cristo dizendo que as pessoas vão ficar aterrorizadas quando Deus abalar tudo, até o céu. Deus sacode. E instabilidade global é algo que nós devemos esperar, sim. Hebreus, capítulo 12. Hoje a gente está viajando pela Bíblia. É bom que você vai ficando craque para manusear a sua espada. Hebreus 12, versículo 26. O profeta, aliás, o autor, está falando a respeito do Monte Sinai, que eu já mencionei. Só que ele faz uma revelação de que isso vai acontecer de novo. Vamos ler Hebreus 12, 26 e 27. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete. Vamos ler juntos? Mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Versículo 27, isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Então, para você que está curioso sobre o que vai acontecer no futuro, a primeira realidade inescapável, papai, mamãe, jovens, idosos, haverá instabilidade global, porque o próprio Deus vai sacudir tudo para derrubar tudo que precisa ser derrubado. Haverá instabilidade global. Foi essa a mensagem que Deus deu para o seu servo Zorobabel, governador de Jerusalém naquela época, e foi justamente isso que aconteceu na sequência. A segunda revelação do futuro, do que vai acontecer, é queda das potências. Entenda, nenhum poder no mundo está acima do poder de Deus. Nem no passado, nem no futuro. Nenhum império, nenhuma pessoa, por mais poderosa que seja, por mais capacidade e influência que tenha, nenhum império ascende para permanecer de pé. Todos ascendem e depois ruem. Todos eles acontecem e depois deixam de ser. Civilizações floresceram e depois se acabaram. Isso acontece desde sempre. A primeira cidade criada pelo homem foi a cidade que Caim fundou e colocou o nome do filho dele, Enoque. Eu te pergunto, onde está essa primeira cidade? Ninguém sabe, porque ela foi destruída no dilúvio. Outras civilizações se tornaram grandiosas, imensas, e quando Deus as sacudiu de alguma forma, elas caíram, ruíram. Com isso eu quero que você entenda, nós vivemos numa potência mundial hoje. Nós vivemos no Ocidente. Nós vivemos naquela cultura libertária, progressista, que tem poder de fogo, que tem alianças militares para se proteger de levantes, de ditadores. Mas por mais que a gente se proteja com leis, com isso, com aquilo, o que vai acontecer com a sociedade, com a civilização ocidental no momento? Adivinhe, ela vai cair, ela não tem como durar, ela não é eterna. Ela vai cair. Isso é especialmente aplicado ao contexto daquelas pessoas nos tempos da profecia de Ageu. Eu peço sua paciência agora para ler aqui e estudar um pouquinho de história junto comigo. Vamos ler juntos? Vocês: derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns
aos outros. Queda das potências globais. Eu estou prestes a sacudir. E quando eu sacudir algo que é iminente, vou derrubar tronos e reinos. Não só o trono e o reino, como a força bélica e os exércitos desses tronos e desses reinos. Nenhum império, por mais forte que seja, por mais poder de fogo que tenha, por maior que seja o seu exército, consegue permanecer para sempre, porque quando Deus sacode, Ele acaba com tudo. Ele já fez isso várias e várias vezes, e aqui no contexto de Zorobabel, há pouco tempo morreu o rei persa Cambises, ele se suicidou, e depois de um tempo, 7 meses, Dario assumiu o trono do Império Medo-Persa, também conhecido como Império Aquemênida. Ele estava próximo de atingir o seu apogeu. Se você depois quiser pesquisar no YouTube, você fará bem para entender um pouco de história e ver o que já aconteceu no mundo. O Império Aquemênida, ou Medo-Persa, se tornou o maior império até o momento. Ele tinha ultrapassado o tamanho, o poder e a glória do Império Babilônico, que você já ouviu falar, do Daldo Nabucodonosor. A Babilônia se tornou uma das capitais do Império Medo-Persa, porque ele ficava mudando, sabe? Ele tinha palácio de inverno, de verão, de primavera, e um dos palácios ficava na Babilônia, outro em Suzã, outro em Persépolis. Já ouviram falar de Persépolis? Persépolis tem a ver com Persa, capital da Pérsia. Esse império abrangia mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Ele pegava partes da Ásia, da África e da Europa. Ele ia desde o vale do rio Indo, na Índia, até a Grécia. Pesquisadores fazem contas dizendo que, debaixo do controle do imperador Dario, estavam de 20 ou 30 ou até mesmo 50 milhões de pessoas. Isso alguns séculos antes de Jesus vir. Era colossal. A foto não ajuda, não é? Porque ali está numa proporção, ali pegando a Europa e a Ásia e parte da África. Mas, gente, só para ir ali, ó, em Minas Gerais já é chão, não é não? Agora você imagina você ir da Índia até na África, e pegando a Grécia, quase todos os continentes, havia domínio do Império Medo-Persa. Só que, pouco depois dessa profecia, começaram as guerras médicas. Não é guerra de médico, é a guerra dos medos e persas contra os gregos, são conhecidas como guerras médicas. Quando vocês assistem Star Wars, vê guerras clônicas, é tudo imitação dessas guerras que já vem aqui, guerras médicas. Vocês não devem saber esses nomes, porque isso é coisa de CDF, que nem eu, né, que gosta de ler essas coisas. Mas, vocês já ouviram falar da Batalha de Maratona? Não? Batalha de Maratona foi quando um imperador persa perdeu para os gregos pela primeira vez. O que levou ao preparo do maior exército de todos os tempos, porque o filho do imperador resolveu ir lá tirar a prova de que ele ia perder para os gregos mais uma vez. Então ele juntou um exército absurdo, e aí nós temos a batalha de Termópila, aonde os persas foram vitoriosos, e em seguida tivemos a batalha de Salamina. Só que na batalha de Salamina os persas perderam a sua marinha. Vocês não sabem nada do que eu estou falando, no máximo vocês assistiram 300 de Esparta, é uma dessas guerras, ok? Mas é isso. É aquilo que se conta, foi realidade, aconteceu, e aconteceu depois que o profeta falou que iria acontecer. O Império Medo-Persa, o exército maior que já existiu, perdeu para os gregos, perdeu sua marinha, e foi perdendo o seu apogeu, e recuando cada vez mais, enquanto os gregos avançavam, até o surgimento de Alexandre o Grande, que tomou tudo para si, desde a Grécia até a Índia, se tornando um grande império, o Império Greco. E depois foi tomado pelo romano, alguns séculos depois. Esse Império Persa encarou o seu colapso. Conforme Deus diz, colapso dos reinos deste mundo. E aí o texto fala de guerra, fala de confusão e de morte. Eu sei que ninguém quer ouvir a respeito disso, mas é isso que o texto está dizendo. Derrubarei tronos. E como é que tronos são derrubados?
Destruirei o poder dos reinos. Como é que os reinos têm o seu poder destruído? Derrubarei os carros de guerra. Naquela época, a expressão máxima de poder bélico era você ter cavalo e carro de guerra. Quem não tinha isso já estava na desvantagem, perdia a batalha. Quem tinha muitos cavalos de guerra, carros de guerra e cavaleiros para conduzir, eram os mais fortes. Mas Deus está dizendo que Ele mesmo, mesmo com esse poder todo, iria destruir. O pastor Hernandes Dias Lopes destaca 4 coisas a respeito dessa realidade aqui. Eu quero que você guarde no seu coração, é importante. Deus é quem conduz os rumos da história. Perceba, Deus é quem conduz os rumos da história. Se uma nação, uma civilização prevalece, é porque Ele deixou. E se ela é derrubada, é porque Ele derrubou. Ele pode usar vários instrumentos, mas é Ele que derruba. Com isso, eu não quero que vocês estejam atemorizados a respeito de Rússia, de China, de Coreia do Norte, de comunismo, de socialismo, ou disso ou daquilo. A história obedece às ordens de Deus. É Ele quem acende, é Ele quem derruba quando Ele quer derrubar. Deus é quem conduz os rumos da história. Tudo acontece como determinou que aconteceria. Nós podemos ter certeza disso, porque foi no passado, continua sendo no presente e será até o fim. Segunda coisa que o pastor Hernandes diz: Deus torna nulos os maiores símbolos de poder bélico humano. Ai, pastor, eu fico preocupado porque agora tem um monte de país que tem bomba atômica. Deus é mais forte que bomba atômica. Se Ele quiser usar de uma bomba atômica para sacudir tudo, Ele vai usar, e se Ele não quiser usar, Ele não deixa ninguém acender o pavio. Deus é maior e pode tornar nulos os maiores símbolos de poder bélico no nosso planeta. Terceira coisa que ele fala: Deus entrega os guerreiros à sua própria insanidade. Olha, gente, se você tem um império grande, vamos supor que o Manuel se tornou o imperador do império nordestino da Bahia, sei lá, pernambucano, cearense, sei lá de onde que é. Cara, você está lá tranquilo, você vai arrumar problema para quê? Não é não? Vou mexer com outro que está lá, vai que ele me passa as pernas, aí eu perco o meu império. Não é uma insanidade? Pensa comigo, a Rússia já não é o maior país do mundo, sim ou não? Por que tem que pegar uma parte da Armênia? Por que tem que invadir a Crimeia? E por que não satisfeito com a Crimeia, agora quer o Donbás? Por quê? Não é uma insanidade, não é uma loucura, pôr tudo a perder. Mas olha o que Deus diz: seus cavaleiros matarão uns aos outros. É o meio que Deus encontra para destruir e dilapidar o poder dos reinos. Nesse instante, há soldados morrendo na batalha entre a Rússia e a Ucrânia. Os dois países estão se enfraquecendo e perdendo sua população jovem, sua força, seus homens. Por enquanto, os que mais perdem as vidas, pelo menos do exército russo, são os presidiários. Faz-se conta que havia 400 mil presidiários na Rússia antes da guerra. Agora já estão dizendo que uma boa porcentagem disso já morreu, porque ele está mandando para a batalha quem? Os presos. Parece-me que o objetivo dele é muito maior, ele está só aquecendo. Os soldados de verdade estão guardados. Os mais bem treinados estão guardados. O que vai acontecer, pastor, em 2024, 2025? Deixa eu me permitir dar uma viajada com vocês. Vocês estão sabendo que vai ter um alinhamento de 8 planetas amanhã? Estão sabendo ou não estão sabendo? E ainda vai aparecer um cometa. Não estão sabendo? E no hemisfério norte vai ter um eclipse do Sol amanhã. A última vez que teve um alinhamento de planetas aí, teve um terremoto na região da Turquia que foi absurdo. E essa semana o que aconteceu num monte de lugar? Rapaz, o que vai acontecer, pastor? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Deus é quem conduz os rumos da história.
Deus torna nulo os maiores símbolos de poder bélico humano. Terceiro, Deus entrega os guerreiros à sua própria insanidade. Eles se destroem, se acabam, como outros reinos fizeram. E quarto e último, Deus destrói a força e o poder dos reinos. Será que estamos chegando no prazo de validade do reino da Rússia, da OTAN, dos Estados Unidos, da China? Quem é que Deus vai derrubar? Terceira coisa que vai acontecer. Vamos relembrar. Deus revela o que vai acontecer. O que vai acontecer, meus irmãos? E antes disso, estabilidade global, queda das potências, exaltação dos eleitos. As duas coisas, primeira, assustadoras. E a terceira? A terceira é boa. A terceira é legal. Ficou muito evidente que a instabilidade pela sacudida divina tem o objetivo de humilhar as grandes potências mundiais. Deus derrubou no passado, Deus derrubará em breve e vai continuar derrubando até o fim. Mas Deus também exalta. A pergunta é quem que ele exalta? E o texto fala: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Vocês. Diz o Senhor, pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Deus exalta os seus servos eleitos, usando-os em sua obra exclusiva. Gente, quem foi Zorobabel? Vocês sabem? Quem era Zorobabel na fila do pão? Ninguém sabe? Zorobabel era descendente de Davi. Zorobabel é um descendente de Davi que não tem trono. Ele é um governador, ele não é um rei. Ele é um descendente que vive à sombra de Davi, o maior rei, à sombra de Salomão, filho dele, à sombra de Josafá, um de seus antecessores, ou de Uzias, ou Ezequias, ou Josias. Mas quem é Zorobabel? Ele governa de acordo com a batuta de Dario. Ele obedece às ordens de Dario, ele tem que mandar imposto para Dario, ele governa só a cidade de Jerusalém, não passa disso. O coitado deve se achar um pequeno diante da glória que foi o reino de Judá e de Israel no passado. É só uma sombra, a cidade está sendo reconstruída, eles estão penando para reconstruir o templo depois de 16 anos que eles estão ali. É uma tristeza, a realidade de Zorobabel, com certeza ele se sente insignificante diante dos atores da história global que sim tem poder para trazer até perigos e ameaças contra ele, contra o seu governo. Mas Deus convida ele a pensar: todos esses reinos eu vou sacudir, nenhum vai ficar de pé, mas você, Zorobabel, você eu vou honrar. Você eu vou honrar. Era um servo de Deus que tinha uma missão tão simples: governar naquela época difícil o povo de Israel e manter a semente até que viesse o Messias. E mesmo assim foi uma missão nobre e honrada, mais honrada do que a daqueles impérios todos. Eu quero falar para os líderes da igreja, a mim, o Jonatas, presbíteros e diáconos. Às vezes nós estamos aqui no nosso presente comparando com o passado. Quem é o presbítero Rodrigo, à sombra do presbítero René Henrique Ficker? Quem é o Leandro, comparado com Carilo? Quem é o Tiago, comparado com o Afonso? Dá uma agonia de olhar para trás e perceber que gigantes já foram. Pessoas maravilhosas construíram esse templo que nós estamos aqui hoje. Já se estourou para 4, 5 mil pessoas atendidas no Espaço Crescer e Vencer. Eu subi no almoxerifado esses dias, tem um arquivo morto lá com todas as inscrições de todas as crianças que já passaram por aqui. Vocês têm noção do tamanho da obra que já foi realizada aqui? Quantos batismos? Quem está aqui desde 1989? Tem alguém que está aqui desde 1989? Não? 90? 90 e 91. Quem que estava aí? A dona Laíde estava, mas acho que ela deu uma saidinha. A dona Laíde estava. Você estava também? 89. A igreja, ela faz aniversário, né? Ela nasceu no dia 16 de dezembro de 1989. O Espaço Crescer e Vencer surgiu em 91, 2 anos depois. Quantas pessoas
foram abençoadas pelos líderes e pelo ministério dessa igreja. Será que dá para fazer conta? Se todas aqui estivessem, caberia nesse templo. Aí a gente olha para o passado e pensa, meu Deus, quem sou eu na Filha do Pão? Eu sou um membro tão pequenininho, né, Núbia? Eu não tenho os dons, eu não sou a Zenete, eu não sou fulano, eu não sou ciclano. E a gente se sente pequeno. E era assim que Zorobabel se sentia. Pastor Silas pastoreou a igreja por 21 anos. Quem sou eu perto dele? Mas olha a palavra de Deus para os líderes. Honrarei você, meu servo. Honrarei você, meu servo. Eu queria deixar essa palavra para vocês que estão servindo hoje. Não tem nada de errado no projeto de Deus. Você está no lugar que deveria estar. Então creia e dê o seu melhor, porque é isso que Deus vai usar. Não se apequene. Deixe para o diabo essa tarefa. Confie no Senhor. O que nós estamos vendo aqui é mais uma manifestação de uma realidade espiritual. Os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Zorobabel, você é o governador de uma cidade, mas eu vou honrar você. Eu vou fazer de você, né? Você é o meu servo. É isso? Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo. Para quem não sabe, o rei tinha um sinete real, uma marca no seu anel que ele usava para deixar essa marca nos documentos reais. Se um documento vinha em nome do rei, mas não tinha o símbolo do rei, o selo do rei, o que valia esse documento? Nada. Só o rei tinha o seu símbolo para marcar os seus documentos. E Deus está dizendo para Zorobabel, você vai ser usado como o meu sinete real. Eu vou usar você para marcar o que é original e o que não é, aquilo que é significante e o que não é. Através de você eu imprimo uma marca distinta na história. Você foi escolhido por mim, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Para você, líder da igreja ou membro da igreja, não se sinta pequeno nem insignificante, porque isso não importa. O que importa é o que Deus escolheu fazer através de você. Não se sinta desconfortável por ser menor do que já foi antes, ou irrelevante. Os grandes serão humilhados, os pequenos serão exaltados. A única coisa que Deus pede é que nós sejamos fiéis e façamos o nosso papel de serviço nessa era. Eu estou chegando para o final, e mais uma vez eu quero convidar você para ter paciência comigo, porque, de fato, eu sou um cara meio fora da curva. Eu gosto dessas coisas aí. Você sabe o que é isso aí? Arqueologia. Aí nós temos a porta de todas as nações, é esse o nome desse portão. Esse era o portão de entrada por onde chegavam todos os visitantes que iam na cidade de Persépolis. Só tem ruínas lá hoje. Também conhecido como portão de Xerxes. Xerxes, para quem não lembra, foi o marido da rainha Esther. Então vamos lá. Persépolis, nesse portal que vocês estão vendo, há uma inscrição em 3 línguas. Foi escrita para todo mundo ler. Naquela época, 300 anos antes de Cristo ou mais. Está escrito em persa, em acádio, em elamita. Eu não estou inventando. Se você comprar uma passagem e for lá, você vai ler essa inscrição que está lá gravada na pedra. Vocês estão acompanhando? Então vamos lá. Está escrito assim. É a fé de Xerxes, quando ele escreveu. Presta atenção. Grande é Ahura Mazda, Deus que criou esta terra, que criou os céus, que criou a humanidade, que criou a felicidade para a humanidade, que fez Xerxes o rei de muitos, um senhor de muitos. Eu sou Xerxes, grande rei, rei dos reis, rei das terras, rei de muitos povos, rei desta terra em toda parte, filho de Dario, o rei, o Aquemênida. O rei Xerxes diz, pela graça de Ahura Mazda, eu construí esse portal de todas as nações. Coisas bonitas foram construídas na Pérsia. Eu as construí e meu pai as construiu.
Tudo que construímos, que parece bonito, construímos pela graça de Ahura Mazda. O rei Xerxes diz que Ahura Mazda me proteja e a meu reino, e tudo que é construído por mim, tanto quanto o que foi construído por meu pai. E o que nós temos lá? Ruínas. Antes dele, Nabucodonosor deixou a sua marca em cada pedra do templo de Esaglia. Se você for para o YouTube, você vai descobrir que uma dessas pedras vieram parar na mão daquele arqueólogo lá, o Rodrigo Silva. Está lá ai meu Deus, no museu dele. E ele traduziu, ele traduziu o que está escrito lá. Nabucodonosor colocou o seu selo, a sua marca em cada pedra do templo de Esaglia, exaltando a si mesmo. Ele deixou lá o seu selo. E as pedras estão espalhadas pelo mundo, porque o templo não existe mais. Isso aí foi uma capital suntuosa e majestosa. Hoje, são ruínas visitadas por alguns doidos que vão lá. Mas eu digo a vocês, que nós fazemos parte de uma construção espiritual. Nós somos usados por Deus para selar pedras vivas de uma casa espiritual que não vai se tornar ruína nunca, para sempre. E eu quero te animar com isso. Ao invés de estar preocupado com o que vai acontecer no futuro, preocupe-se em ser um servo fiel como Zorobabel, porque se você for fiel, se você proclamar a mensagem, se você der o seu testemunho e de alguma forma apoiar nessa obra, você vai estar contribuindo para a construção do reino que jamais será abalado. Não existe nenhuma obra mais importante para você se envolver. É por isso que o tema dessa série foi: chegou a hora de reconstruir, chegou a hora de mudar as prioridades, as coisas que você está fazendo, as coisas que você está colocando paixão e prazer vão deixar de existir, o seu casamento vai chegar no fim, os seus filhos um dia vão morrer, a sua família vai se tornar lembrança, mas tudo que você fizer em nome de Jesus Cristo para o Senhor vai durar para sempre. Então você precisa rever a sua agenda. Você está desperdiçando o seu dia com muito trabalho, com muita demanda, com muita confusão, e colocando em segundo lugar o ministério que Deus deu para você. Meus irmãos e irmãs, despertem-se do sono, vamos trabalhar, porque em breve Ele vai sacudir os céus e a terra, e nós temos que ter algo construído para ficar de pé. Nós temos uma igreja, temos que construir uma igreja para que ela fique de pé, porque quando tudo ruir, eles vão precisar de uma casa para se esconder. Eles vão precisar de um abrigo. E desde sempre, o abrigo é o nosso Senhor Jesus Cristo e o corpo dele, que é a igreja. Convido você a pensar sobre isso. Nós somos edifício e nós somos também construtores. Efésios fala que cada um de nós é como um membro no corpo de Cristo, aonde cada parte contribui para o crescimento orgânico do corpo inteiro. Eu com os meus dons, você com os seus dons. Ai, pastor, mas eu sou tão pequenininho. Gente, até o mindinho tem função no nosso corpo, a gente precisa dele, não é? Então, dê o melhor que você pode dar. E trabalhe com amor e com afinco, isso vai ter o seu resultado no futuro. Eu gostaria de lembrar um texto que eu já li. Hebreus capítulo 12. Antes desses versículos tem o versículo 26 e 27. Que nós já lemos. E vou só relembrar. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora Ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. E significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Agora vamos ler lá o versículo 28. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo tremor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. A obra inabalável é qual?
Qual é a obra inabalável? O seu emprego, a sua casa, seu casamento, a sua saúde é o reino inabalável. Qual é o reino inabalável? É o reino de Deus. Não andeis ansiosos a respeito do que comer, beber e vestir, nem a respeito do amanhã, disse o nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. Basta cada dia o seu próprio mal. Antes, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Trabalhe na casa espiritual que é a sua vida. Trabalhe na casa espiritual que é a igreja. Uma visita que você fizer, uma oração, um aconselhamento, um abraço, um beijo, uma contribuição para o funcionamento dos programas da igreja, o dízimo, a oferta, a doação, o serviço com os seus talentos. Tudo isso conta. E tudo isso contribui para uma obra eterna e inabalável. Amém? Eu vou parar por aqui. Terminamos o livro de Ageu. E agora chegou a nossa vez de responder à voz de Deus através do profeta. Aquele povo ouviu, respondeu e construiu o templo. Para quem não tinha recurso, acharam os recursos. Para quem não tinha tempo, acharam o tempo. Para quem não tinha condições, acharam condições. O templo foi construído e antes de Jesus chegar foi reformado. E no 8º dia do nascimento do nosso Messias, ele foi circuncidado dentro daquele templo. Simeão o levantou nos seus braços e diz: agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram o Rei, o Messias. Qual é a nossa resposta? Qual será a nossa resposta? Você que já serviu a igreja em algum ministério, por que não continuar servindo? Você que já abriu a sua casa para atender pessoas, estudar a Bíblia com elas, por que não continuar abrindo? Você que sonhou em fazer visitas para os doentes, por que não continuar fazendo? Você que sempre foi apoiador dos mutirões, você que cantou no louvor, você que ajudou com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, você que serviu nos acampamentos, ou você que nunca fez nada disso que eu acabei de falar, queria te convidar a colocar isso como prioridade na sua vida daqui em diante, porque no final é isso que vai ter valido a pena. Vamos orar? Senhor, nós temos nos reunido aqui para adorar o Senhor e dizer que o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, e nós fomos acolhidos nesse teu reino, fomos escolhidos, agraciados com a honra de fazer parte dele. Ninguém que está aqui nessa noite está aqui por acaso. Pelo contrário, o Senhor conduziu a esse momento, eu creio. Como o Senhor conduz a história, o Senhor conduziu a história de cada um para que estivesse aqui nesse dia para ouvir essa mensagem. E eu peço agora, Deus, que o Senhor venha romper tudo o que precisa ser rompido. Que o Senhor venha sacudir tudo o que precisa ser sacudido. E que o Senhor venha sustentar e fortalecer a fé, a dedicação, a fidelidade de meus irmãos e irmãs, e também a minha, inclusive. Nos ajuda, Senhor, a priorizarmos o teu reino, a lutarmos pelo teu reino, a desgastarmos, ó Deus, dando a nossa energia, nossa oração, nossa fé, nossa esperança, nossa vitalidade. Por isso que realmente vale a pena. Como a tua palavra diz, não adianta juntar tesouros na terra, aonde a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Nós devemos juntar tesouros no céu, onde eles estarão bem protegidos
e é somando para o teu reino, é trabalhando pela tua causa, é amando o teu povo, amando os perdidos e edificando para o Senhor uma igreja digna do Senhor. Nós queremos que a Nova Jerusalém, essa igreja aqui, se torne, ó Deus, uma manifestação do teu reino futuro, agora no presente. Derrama o teu Espírito sobre nós, para que possamos ser capacitados para dar continuidade a essa obra. Como o Senhor abençoou os presbíteros que por aqui passaram, os pastores, seminaristas que por aqui passaram, as mulheres, senhoras, homens, idosos que já foram, mas que deram de maneira singela a contribuição que eles tinham que dar, e tudo aquilo foi tão importante para nós estarmos aqui. Deus, nós também queremos deixar para a próxima geração uma igreja com história, uma igreja que glorifica o Senhor em suas ações. Então nos ajuda, Deus, a sermos fiéis, agora que chegou a nossa vez. Nos ajuda, Deus, a fazer escolhas sensatas e responsáveis, e a fugir de toda sedução, de toda demanda mundana, e fazer a escolha difícil, mas necessária, de andar pelo caminho estreito, e de servir, e honrar, e agradar o Senhor em primeiro lugar. Nos ajuda, Senhor Deus. Eu oro pelos líderes da igreja, aqueles que foram empossados como oficiais, os líderes de ministério. Eu oro pelos voluntários da igreja e para aqueles que até hoje não servem em nenhuma frente, que o Senhor venha despertar o teu povo, mobilizar o teu povo e fortalecê-los com ânimo, com coragem, para nós darmos conta dos desafios que virão. E apesar de sermos uma pequena igreja, aqui num bairro tão pequeno da cidade de Campinas, que o Senhor nos honre, glorificando o teu nome. Através de nós oramos no nome de Jesus. Amém.